Olá, meninas, princesas do nosso Deus Pai, como é que vocês estão? Mais um momento mulher aqui com o nosso devocional. E eu quero trazer para vocês, neste dia, uma palavra que tem falado muito ao meu coração, que é sobre Sara, né? Lá no Antigo Testamento, em Gênesis 17, nós vamos ver uma história muito linda de um casal que tinha um sonho e que para eles era impossível. De acordo com a história, né? Eles já estavam em idade avançada. E Deus trouxe para Sara, na época Sarai, e para Abrão, na época Abraão, perdão, para Abrão, né? Que depois Deus trouxe ele para Abraão. E Sarai, que Deus trouxe para Sara. Deus trouxe para eles uma palavra, um momento onde eles teriam que mudar a mente dele, mudar os pensamentos deles, para que aquela promessa de Deus se cumprisse na vida deles. E muitas vezes isso acontece conosco também, não é verdade? A gente recebe de Deus aí uma palavra, e aí no decorrer do dia a dia, o tempo vão passando e a gente acaba deixando isso lá no esquecimento, coloca numa gavetinha o nosso sonho. E nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, não é verdade? Então eu quero trazer para vocês o seguinte: assim como Deus trocou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, Deus fez com que isso mudasse a história da vida deles. Então eu quero que você depois leia lá Gênesis 17, veja o contexto todo da história. E eu vou ler para vocês aqui, ó, o versículo 5, o 15 e o 16, que fala assim, ó, no 5: teu nome não será mais Abrão. Abrão significa pai exaltado, mas Abraão, que significa um pai de multidão, porque por pai de multidão de nações te constituí, disse Deus para ele. E aí, para Sarai, né? Deus também disse a Abraão: não chamarás mais tua mulher pelo nome de Sarai, que significa princesa, mas será seu nome, né? Sara. Que Sara, ela significa também mãe de nações, né? Então o 16 fala: porque eu a abençoarei e te darei, e darei um filho dela, né? Ele dará para os dois um filho. E eu abençoarei a ele e a ela, e será mãe das nações, tá? Então ele chama Abraão e Sara para serem pais de multidões. Gente, na idade deles, um com 90, outro com 75, já não era mais possível, né? E aí eles começaram a deixar o tempo roubar essa promessa deles. E o que eu quero trazer para nós neste dia é isso, né? O que você tem deixado que roube a promessa do Senhor para a tua vida? Nós precisamos trazer essa mudança na nossa mente, né? Trazer a nossa memória. Senhor, a tua palavra diz, né? Na Bíblia está falando que nós temos a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, meninas, nós precisamos pensar como Cristo. E como que nós pensamos como Cristo? Senhor, traga a minha mente, leva ela cativa a ti e traga à minha mente o que é que me dá esperança, né? O que é que o Senhor tem para mim? Como que serão os meus passos daqui para frente, né? É Deus quem faz o impossível. Nós temos que caminhar no natural, no possível, fazermos aquilo que está ao nosso alcance. E Deus vem trazer sobrenatural para que o impossível aconteça em nossas vidas. Então, duas coisinhas que eu quero colocar aqui, ó. É o Senhor quem faz em nossas vidas, nós devemos realizar de fato só o que está ao nosso alcance, tá? E é confiar. Assim, o natural e o sobrenatural de Deus farão crescer o milagre, tá? Da mesma forma, Ele está chamando para você fazer a sua parte, para eu fazer a minha parte. Contudo, temos que ficar atentas, porque desde que recebemos uma promessa até que ela se conclua, o inimigo, ele se programa para roubar, para atacar a nossa mente, né? O foco dele, meninas, é atacar a nossa mente, porque tudo começa aqui, na nossa mente. Ele conseguiu roubar a semente que estava na nossa mente, ele conseguiu minar a promessa da nossa mente. Pronto! Né? A gente já não vai mais caminhar em cima daquela palavra. Por exemplo, Deus tem para você uma promessa de que você vai
sair do país, vai falar para nações, mas você não se mobiliza, você não vai lá atrás de um passaporte, você não vai orar e pedir a Deus, Senhor, qual que é o país que o Senhor tem chamado para a minha vida? Você não vai se programar com a língua, com a cultura daquele lugar, né? Então, como que Deus vai te enviar? Despreparada? Claro que não. Você tem que fazer a tua parte, né? Como é que você vai falar, Senhor, eu preciso de um carro para me locomover para o teu ministério, para ajudar os irmãos, mas você não tem nem carteira de motorista ainda, né? Não tirou sua habilitação. Então, o que é natural, nós temos que fazer. O que é impossível é com Deus. O sobrenatural é com Ele. E as duas coisas juntas vão trazer o nosso milagre, tá bom? Mudança de mente. Como Sara, você também tem um chamado, algo incrível para realizar nessa terra. Por isso, guarde, gere e seja responsável por fazer acontecer o que você foi criada para realizar em parceria com aquilo que cumprirá, né? Com Deus que cumprirá tudo em tua vida. Precisamos ter coragem para lutar com a oposição que há em nós mesmos, né? Nós, diante das situações, nos desanimamos. Colocar uma posição em nosso coração, posição em nossa mente, né? E aquela posição que diz que não somos tolas, que não somos insuficientes, que nós não temos talento, né? Nós temos que deixar um legado para as nossas gerações. E que legado é esse? O legado de fé, um legado de posicionamento. É isso que Deus tem para as nossas vidas. E o que eu quero dizer para vocês também, que você foi criada para deixar um legado. Está lá em Jeremias 1:5. Antes que se formasse no ventre, te conheci, como meu instrumento te escolhi. E antes que saísses da madre, ou seja, antes que você, né, sua mãe te desse a luz, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Olha o que o Senhor tem para nós, meninas. Nada mais, nada menos do que sermos instrumentos na mão dele para deixarmos um legado, uma herança de fé por aqueles que nós podemos alcançar. Quando eu vou fazer meu devocional, eu gosto muito de fazer meu devocional de manhã, então eu me preparo para isso. Eu trago lá o meu cafezinho de manhã, trago lá meus post-its, meus grifa-textos, e eu me preparo para esse momento. Mas uma coisa que o Senhor tem falado muito ao meu coração, eu quero finalizar agora esse momento com vocês, falando sobre isso. O colocar em prática. O que é colocar em prática? Eu preciso, no caso aqui, se você tem um chamado, né? Você vai identificar o seu chamado, vai identificar o seu propósito, você vai pedir para o Senhor falar com você sobre isso. E você vai anotar, né? Você vai orar dizendo sim a Ele e vai caminhar, tá bom? Para esse sim. E terceiro, capacite-se estudando e crescendo em conhecimento daquilo que Deus chamou você para fazer. Sem conhecimento a gente não chega a lugar nenhum. Sem leitura, leitura de livros que nos edificam, leitura da palavra. Sem isso a gente não cresce espiritualmente, a gente não deixa um legado e a gente não caminha para aquilo que Deus tem para nós como propósito nessa terra. Amém, meninas? Espero que o Senhor edifique a tua vida com essa palavra. Lembre-se, você tem um legado, você foi chamada e escolhida para falar do amor de Deus a todos os povos, começando dentro do seu lar, né, no seu trabalho. E não permita que Satanás roube isso da sua mente. Amém? Peça para o Senhor falar com você. Tira um momentinho, né? Senta ali, coloca um louvor, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida e deixa ele falar na tua mente. Vai anotando tudo que o Senhor falar com você e ore em cima disso. Combinado? Um grande beijo, Deus edifique a casa de vocês. Fiquem com Deus e não esqueçam, curta o nosso vídeo, compartilhe com as suas amigas, tá bom? Inscreva-se no canal e que você seja muito edificada em nome de Jesus Cristo. Um beijo!